A humanidade já sobreviveu a guerras, desastres naturais, pandemias que poderiam acabar com tudo. Mas e se eu te dissesse que, em alguns momentos, nós estivemos à beira da extinção? Eventos que poderiam ter apagado cada vestígio da nossa espécie. E que por um fio, por pura sorte, ainda estamos aqui. Neste vídeo eu vou contar as 7 vezes em que o mundo quase acabou. E você vai perceber o quanto nossa existência é mais frágil do que imaginamos. Então deixe seu like e bora pro vídeo. Há cerca de 74 mil anos atrás, o vulcão Toba na Indonésia entrou em erupção em uma das maiores explosões vulcânicas da história. A força foi tão absurda que lançou toneladas de cinzas na atmosfera, bloqueando a luz do sol e provocando um inverno vulcânico global que durou anos. As temperaturas despencaram, plantações e florestas morreram, e a vida animal entrou em colapso. Para os humanos primitivos, isso foi devastador. Estudos genéticos sugerem que nossa espécie foi reduzida a apenas alguns milhares de indivíduos nesse período. Ou seja, literalmente chegamos a um gargalo populacional. Se tivéssemos desaparecido naquela época, talvez nunca existisse humanidade como conhecemos hoje. Muito antes de nós, um asteroide de 10 km de diâmetro colidiu com a Terra, criando a cratera de Chicxulub, no México. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, incendiando florestas, provocando tsunamis colossais e levantando poeira suficiente para bloquear o Sol por anos. Esse evento exterminou cerca de 75% de todas as espécies, incluindo os dinossauros. Só que o detalhe é, os mamíferos, pequenos e resistentes, conseguiram sobreviver. Foi essa chance que abriu o caminho para que, milhões de anos depois, surgíssemos. Se o asteroide tivesse sido ainda mais devastador, é bem possível que a Terra tivesse se tornado estéril, e nós jamais teríamos surgido. No século XIV, a Europa foi varrida por uma pandemia devastadora, a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos. A doença se espalhou rapidamente, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas em menos de uma década, quase metade da população europeia na época. O medo era absoluto. Vilas inteiras desapareceram. Corpos se acumulavam nas ruas e ninguém sabia como se proteger. Se a bactéria tivesse evoluído para uma versão ainda mais contagiosa, talvez a história da humanidade tivesse acabado ali. Até hoje, ela é lembrada como uma das maiores catástrofes da nossa espécie. A humanidade esteve a segundos de um apocalipse nuclear durante a Guerra Fria. Em 1962, a União Soviética instalou mísseis nucleares em Cuba, a poucos quilômetros dos Estados Unidos. A tensão foi tão grande que os dois países estavam prontos para se destruir mutuamente. Bastava um erro, um disparo acidental, e o planeta teria entrado em uma guerra nuclear que provavelmente extinguiria a maior parte da população. Foram 13 dias de terror em que o futuro da nossa espécie esteve nas mãos de poucos líderes. A diplomacia venceu por pouco, mas mostrou que, às vezes, a nossa própria tecnologia pode ser a nossa maior ameaça. Se não fosse pela desconfiança de um único homem, talvez hoje não estivéssemos aqui. Em 1983, o sistema soviético de defesa alertou que os Estados Unidos haviam lançado mísseis nucleares. O protocolo era claro, revidar imediatamente. Mas o oficial Stanislav Petrov achou estranho. Eram apenas 5 mísseis. Ele decidiu esperar em vez de relatar. Resultado, era um erro do sistema causado por reflexos do Sol. Se Petrov tivesse seguido o manual, a União Soviética teria lançado centenas de mísseis em resposta, e o planeta teria entrado em uma guerra nuclear em poucas horas. Um único ato de cautela literalmente salvou o mundo. No final da Primeira Guerra Mundial, o mundo foi atingido por uma pandemia mortal, a gripe espanhola. Em menos de 2 anos, cerca de 50 milhões de pessoas morreram.
mais do que soldados mortos em toda a guerra. O vírus era tão agressivo que jovens saudáveis morriam em questão de dias, às vezes em horas. Cidades ficaram desertas, hospitais superlotados e cemitérios sem espaço. Se a doença tivesse uma taxa de mortalidade ainda maior ou se surgisse em um mundo mais conectado como o de hoje, a humanidade teria corrido sério risco de extinção. Se os momentos anteriores mostram como já estivemos por um fio, a verdade é que ainda vivemos nesse risco todos os dias. Hoje existem mais de 12 mil ogivas nucleares espalhadas pelo planeta, capazes de destruir a humanidade várias vezes. Diferente de pandemias ou desastres naturais, essa ameaça é totalmente criada por nós mesmos. Um único erro, uma decisão precipitada ou até um ataque cibernético poderia dar início ao fim da humanidade. O mais assustador é que, enquanto essas armas existirem, sempre estaremos convivendo com a possibilidade de desaparecer de uma vez por todas. Se você chegou até o fim do vídeo, comente surreal para mim saber. Você pode sugerir novos temas aí embaixo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.